Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. É um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo ao vivo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa aqui no canal do Praticadamente. E especialmente hoje será sobre o tema a saúde mental dos atletas olímpicos. Como já dito algumas semanas atrás, que se falando de saúde mental, o Brasil está pior que a média mundial e que nós, né, aqui no Brasil, ocupamos posições muito preocupantes nos rankings. E acredito que os atletas olímpicos também sofrem desse problema e sim, precisam de cuidados, como terapia ou como hipnoterapia. E para começar essa roda de conversa, eu deixo essa pergunta aqui. Qual será o maior adversário de um atleta olímpico? E aí, quer participar? Então fique aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram do Praticadamente. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Praticadamente, não perca mais tempo e clica no link que eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo ou na bio do Instagram do Praticadamente. E faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueça de curtir este vídeo. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui presencialmente na gravação dessa roda de conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião para você que está assistindo a gravação no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, Semana Olímpica, né? Começamos aí os nossos 15 dias aguardados por muitas pessoas, né? A cada 4 anos, 3 anos, porque a de 2020 ocorreu em 2021 por conta da pandemia. Mas a gente está aqui, ó, falando de Olimpíadas. E nosso grupo, nossa comunidade aqui do Praticadamente, nós falamos de saúde mental. Então, por que não debatermos isso aqui entre os nossos colegas? Recentemente, em maio mais precisamente desse ano, 2024, batendo na porta ali dos Jogos Olímpicos, uma fundação de pesquisa, né, que se chama Fundamental, ela começou a avaliar os atletas, principalmente esses que estavam indo para os Jogos Olímpicos. Continua essa pesquisa com os atletas que estão lá na França. Gente, eles chegaram a um resultado avassalador para a gente, se nós pensarmos que é um grupo pequeno de pessoas, né? Ah, quase um atleta a cada 3 atletas. Gente, isso é muita coisa. Está apresentando sintomas de doenças mentais. A gente imagina, né? Para quem assistiu aí, está acompanhando os esportes, né? Para quem pôde assistir um pouquinho da cerimônia de abertura, imagina cada barquinho daquele passando, um em cada 3, aquelas pessoas com doenças mentais. E quais são essas doenças mentais que eles começaram a perceber, né? A grande maioria, ansiedade, mas também alguns padecendo de depressão e transtornos alimentares. Tudo isso afetando esses atletas, porque se a gente para pensar como que é a vida de um atleta, aquela é a profissão dele. Então, existe pressão, existe cobrança, existem os fãs. Gente, existe fã também, né? Quem aqui não deu aquela espiadinha lá para ver a Raíssa Leal, né, a fadinha nos skates? A gente que entende patavinas de skate, mas a gente quer ver. É uma criança, é uma menina de 16 anos, em sua segunda Olimpíada. É muita pressão em cima dessa. Eu vou chamar de criança, né? A gente sabe ali que ela está no comecinho da vida. E é claro que a gente não pode não deixar de trazer à tona aqui, né? A sensação do momento, da, do tema saúde mental, eu queria que ela fosse sensação, claro, mas Simone Biles, que é uma ginasta norte-americana, e que nas Olimpíadas de 2021, que aconteceu em Tóquio, então a última Olimpíada, ela chegou lá simplesmente como a favoritíssima ao título. Imagina, gente, você lá treinando, treinando, treinando para ganhar medalhas. E ao chegar em Tóquio, ela simplesmente abriu mão de toda a competição, de qualquer prova que ela poderia participar, porque ela não estava emocionalmente bem. Agora imagina para um mundo em que ninguém pode ser imperfeito, ela virar público no meio de uma Olimpíada e dizer assim, olha, não vou competir, tô abrindo mão da minha vaga.
aí, para aqueles, né, que aquelas teorias, né, de vai aposentar, não sei o quê, essa mesma menina volta agora, em 2024, e ganha a medalha olímpica por equipe. E assim, se eu puder trazer ainda a fofoca aqui para a mesa, né, vamos trazer a fofoca? Porque teve ginasta que falou que a equipe não conseguiria nada, porque eram preguiçosas, sem ética. E aí ela deu aquela alfinetada ainda lá nas redes sociais dela, colocando assim, ó, preguiçosas, sem éticas e medalhistas olímpicas. Gente, hoje a gente quer debater saúde dos atletas. E claro, né, a gente não pode não deixar de falar da saúde mental, de como, né, ali a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a live, a Lilian estava trazendo para gente, o como também os esportes auxiliam na saúde mental das pessoas. Então agora assim, ó, é uma troca, né? Li, vem É junto aqui. verdade. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está aí vendo depois, né? Nós estamos conversando sobre isso antes das gravações, que é bem interessante. Eu gosto muito de esportes, né? Eu estava até brincando, eu falei assim, eu sou uma entusiasta do esporte, eu gosto muito disso, eu gosto de praticar esporte. E eu sempre, de uma certa forma, acompanhei, não sou vidrada em um esporte específico. Gosto de esporte de modo geral, justamente por isso que o esporte, ele promove muito a saúde mental da gente, assim, né, do adulto, da criança, de qualquer pessoa. Ele ajuda você ter senso do outro, né? Ele te introduz na coletividade, como você age, reage com as pessoas. Então, assim, o esporte coletivo, porque tem o esporte individual e tem o coletivo. O esporte coletivo, principalmente, eu gosto muito, porque o coletivo ele te ajuda justamente nisso, né? Nesse crescimento. E eu estava comentando, quando era mais nova, uma época eu joguei basquete, fui federada, e então assim eu tive uma atuação bem legal com basquete. E a gente tinha, né, os treinos, é aquilo que a Gi falou, tem muita cobrança, autocobrança e cobrança externa. Você começa, né, você vê que você está sendo vigiado, você vê que você está sendo observado. Muitas pessoas chegam e fazem críticas, às vezes duras, você às vezes vai fazer uma coisa, a pessoa está criticando porque ela viu de outra forma o que você fez. Então, é algo bem interessante esse mundo dos esportes. E na época, quando eu era mais nova, eu acompanhei muito uma pessoa que trabalhava com a saúde mental dos atletas, das equipes, no caso, na época da equipe de basquete, na equipe inclusive o basquete na época foi muito evidenciado, porque tinha uma pessoa que ele trabalhava, só que na época não se falava o termo hipnose. Se falava que estava preparando mentalmente a equipe, mentalmente o grupo. Na época eu não estudava hipnose. Então, mas eu estudava, como eu já falei várias vezes aqui, o Mind Control, o método Silva Mind Control, que nada mais é do que hipnose e auto-hipnose. E aí você aprende a justamente isso, né? A aumentar sua performance, você aprende um autocontrole, você aprende uma série de coisas, né? E eu trouxe até aqui alguns nomes que eu achei legal, né? Que todos devem lembrar, e que é o Ayrton Senna, né? Não é um esporte coletivo, né? Não é considerado um esporte coletivo, apesar de terem equipes, a Fórmula 1. Mas o Ayrton Senna, ele utilizou técnicas de programação mental e hipnose para estar sempre focado e calmo durante as competições. Então, ele é um exemplo que, se você pegar, né, você vai ver que o Ayrton Senna, ele usou muito, né? E olha o sucesso que foi. Outro caso é o Michael Jordan, né? Ele utilizava também treinamentos mentais, ele fazia sessões de hipnose ao longo das temporadas e auto-hipnose, assim, que ele entrava no jogo, né? Nos jogos. E temos também o Tiger, né? Woods, é isso, né? Ele também utilizou treinamentos mentais desde pequeno. Olha, gente, desde aproximadamente 13 anos de idade, ele já utilizava para acalmar a mente, acalmar as emoções, né? Para ele poder ter um equilíbrio no jogo, que é o golfe, né? Temos também o Arthur Zanetti, também ele sempre desenvolveu a concentração dele, né, para controlar as emoções e conseguir fazer aqueles movimentos com as argolas com mais perfeição, né? Então, para você fazer tudo isso, é treino mental, hipnose, auto-hipnose, né? E nós temos vários aí, né? Michael Phelps também, né? Ele também utilizava treinamentos mentais e eu utilizava também coaching e fazia consultoria emocional e neurolinguística.
Tem também o Nadal. Eu consigo compartilhar esse jogador de tênis aqui, Andréia, para vocês verem o movimento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Tá vendo? Oi, fala. Sim. Não, enquanto você está pondo a imagem aí, que eu acho que eu já ouvi falar não, já teve algumas reportagens sobre isso, que os atletas, muitos deles, que nem a gente falou no começo, muitos deles, né, às vezes sofrem com essa tal da ansiedade, né? Verdade. Mas, por um outro lado, existe também uma reportagem que mostra que muitas pessoas são curadas no sentido, melhoram demais os transtornos que elas têm com certos esportes. Então, é para você ver que interessante, né? Que às vezes pessoas que têm algum transtorno fazendo o esporte, ela se dá bem, né? E a pessoa que não tem transtorno, mas gosta do esporte, às vezes cria algum transtorno, né? Que interessante. Isso daí ocorre. Por quê? Porque nós temos que estar em busca do equilíbrio, sempre se auto-observando. A auto-observação ela é muito importante. Quando você se observa, você vai ver o que falta e vai suprir aquela falta, ou o que tem de mais e vai tirar aquilo ali, né? O Irmo está querendo falar sobre isso, eu acredito. Irmo, você quer falar antes ou depois do vídeo? O que você acha melhor? Melhor falar um pouco antes. Tá, Boa pode noite a falar. todos, né? Eu fiz, que tá. Agora apareceu aí. Tá. Eu parei de compartilhar para você falar e a gente te ouvir melhor, te ver melhor. Então, eu fiz por muito tempo natação, né? Então eu cheguei até o Paulista. Uma coisa é você praticar o esporte como recreação, né? Então você não tem aquela pressão para resultados, você não tem aquela pressão da família, né, e tudo mais. No meu caso, eu comecei gostava de nadar, então assim, gente, eu entrava no clube às 1h30 da tarde, pulava na piscina, né, e saía às 5h30 da tarde. Eu fazia, às vezes, 5.000 metros, 10.000 metros, dependendo quando a gente estava treinando para o Paulista, era 10.000 metros por dia, né, treino de manhã e de tarde. Então, assim, uma pessoa de 12, 13, 14 anos, que é a fase que você quer sair, que você quer curtir, que você quer beber, que você quer, né, eu não podia, né? Então, assim, quando eu tinha 16 anos, meus amigos todos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu não posso porque eu tenho que treinar, né? Eu não posso beber porque eu tenho que treinar, eu não posso fazer isso porque eu tenho que treinar, isso afeta meu treino, então eu não posso fazer. Então, você acaba, uma parte sua quer continuar ali ganhando a pontuação, ganhando resultado, mas uma outra parte sua quer também um pouco de vida, né? Quer também curtir um pouco aquilo. E aí começam as cobranças, né? Então, assim, o nível de ansiedade vai ao extremo porque uma parte sua sabe que tem que abdicar de muita coisa gostosa para fazer aquilo virar, para fazer aquilo dar certo, né? E quando Reich fala do caráter genital, ele fala que o caráter genital sadio, o que é um caráter genital sadio? É aquela pessoa que consegue projetar as expectativas de prazer para o futuro. Então, até chegar a esse futuro, ela passa por toda uma jornada de forma feliz, porque ela sabe que vai atingir o objetivo lá na frente, né? Então, assim, eu quero casar com uma francesa maravilhosa. Então, para casar com a francesa maravilhosa, eu tenho que aprender francês e depois eu tenho que fazer uma especialização na França. Então, ele vai acordar de manhã, ralar todo dia para aprender francês, para fazer especialização, às vezes trabalhando durante o dia, fazer especialização, mas ele vai feliz, porque ele está com a expectativa futura que ele vai para a França casar com uma francesa bonita. Né? Então, essa expectativa de vai chegar o momento que eu vou conhecer uma francesa bonita, faz ele levantar todo dia de manhã feliz da vida. No esporte, não é bem assim. Por mais que você almeje a medalha de ouro, que você almeje estar lá na Olimpíada, que você almeje tudo isso, no dia a dia, você está cercado de N coisas que podem atrapalhar todos os seus planos. Uma delas é uma lesão. E quando tem uma lesão, você acaba tendo que ficar parado, ou seja, você perde tudo que você No treino, né? ali de treino vai para o saco, né? Porque parou ali. Então você vai ter que fazer o processo de recuperação, voltar a ter de novo depois
o condicionamento físico necessário para você competir de novo. Então, assim, imagina, gente, o estresse para um jogador profissional, por exemplo, como era o Ronaldo Fenômeno, né? Que aquele joelho dele, cada vez que dava um tilt, ele ficava 4, 5 meses afastado. A diferença do Ronaldo Fenômeno para um jogador comum é que o Ronaldo Fenômeno era craque, ele nasceu craque. Então, assim, o craque, ele recupera mais rápido, ele consegue ter, por ser nato, ele consegue recuperar melhor a qualidade do jogo, né? Mas uma pessoa que não depende de dom nato, depende mais do treino, acaba sofrendo absurdamente. Então, essas pressões, mais as expectativas, mais o medo de não conseguir, né? E hoje tudo é alto desempenho, até a alimentação é alto desempenho. Então, assim, na época que eu fazia natação, a gente chegava ao cúmulo de raspar o pelo para não ter tanta aderência na água. Ainda fazem isso. É, Agora ainda eu não sei fazem. se sabe ainda, porque hoje tem aqueles colã, né, que você põe. Mas antes a gente tinha que rapar o pelo mesmo, entendeu? Então, assim, é uns negócios que você começa a ver que a pessoa fica muito restrita para viver. Na É, verdade, ela vive para o esporte, né? exatamente isso. É Aí É diferente a de entra quem faz por profissão dela, amador. né? É, É a profissão, que foi o que eu falei no é, comecinho. O exatamente. atleta, ele tá ali diante, é a profissão dele. É, Como até o Andréa falou, e a Marcinha colocou aqui no chat, né? Que exatamente. porque no esporte, os atletas é um esporte de alta performance. E é diferente da intenção da prática, né? Quando a gente, nós aqui que somos leigos, né? Que só gostamos de movimentar o corpo, a gente pratica um esporte, sim, ele vai ajudar para que algumas doenças saiam de cena. Agora, o atleta muda, Exatamente. que é exatamente isso que o irmão falou. E você quer pôr um vídeo agora? Então, eu vou botar um vídeo para vocês verem, porque é legal, porque ele aqui, ele mostra, você imagina o treino, né? A âncora, cadê? É esse aqui. Acho que é esse aqui. Não, não é esse não, peraí. É esse aqui. É, eu vou clicar aqui, eu acho que já saiu o som, mas eu acho, não sei se o som é importante nesse caso. Vocês estão vendo a imagem? Então, ele aqui, ele faz um ritual, uma âncora, né? Isso aí é a hipnose e a auto-hipnose, né? Estão vendo? Deixa eu botar o som. Gente, olha que interessante o movimento dele, vocês viram, né? Ele faz o mesmo movimento toda vez que ele faz o saque, né? Então, assim, isso daí é âncora, que nós já falamos aqui no Prática da Mente, se vocês forem buscar aqui, nós temos uma aula de âncora, né? E o que que acontece? O atleta, quando ele tem o objetivo, como nós falamos, tem a responsabilidade, tem aquilo como profissão, ele vai atrás de práticas, exercícios, técnicas de condicionamento mental e de hipnose, de auto-hipnose, ou na época, como eu falei para vocês, que eu estudava, e para a gente era só um treino mental, né? Hoje a gente fala hipnose, auto-hipnose. Só que a gente percebe que, devido às pressões que hoje são imensamente maiores, até porque hoje nós temos toda uma mídia que na época não tinha tanta mídia. Tinha divulgação, mas não era igual hoje em tempo real, que você sabia, inclusive, detalhes da vida da pessoa, que às vezes só chegava no seu ouvido depois. Hoje você está sabendo ali todos os detalhes, todas as coisas. E o que, que acontece? A pressão é muito maior. E aí a pessoa ali, ela teria que também, nem todos têm, né? Alguns têm, outros não, que fazer também um tratamento realmente da saúde mental pessoal, né? Ter toda e às vezes não tem, às vezes ele só está fazendo aquele condicionamento físico, ele não está vendo o resto. Ele está esquecendo que o ser humano é um todo. Que o ser humano, ele tem o profissional, ele tem o pessoal, ele tem o energético, o espiritual, ele tem todo um sistema que, se esse sistema todo não estiver em equilíbrio, vai dar ruim. Igual deu com a menina lá. Igual tá dando com vários. Entendeu? Não é só uma coisa. Não é só o foco, a atenção, não, e o resto?
Entendeu? É igual o pessoal que vai fazer concurso. Não é só você estudar, eu vou sentar e vou estudar. Não, não é só estudar, gente. Quem faz concurso tem que fazer atividade física, tem que fazer um monte de coisa. Além da alimentação. Então, quando você encara o ser humano como um sistema, que nós já falamos aqui, temos uma outra live aí que a gente fez falando sobre sistema. Quando você encara o ser humano como um sistema, aí sim, você vai conseguir com que esse ser humano ele tenha um excelente desempenho, um equilíbrio, sem dar o ruim que está dando aí, que está sendo notícia, que já teve noticiários e reportagens sobre a saúde mental dos atletas que está deixando as pessoas assim espantadas. Como um atleta tem problema de saúde mental? Como? Né? Lilian, ele sofre muito com essa questão do burnout, né? Porque Também, ao extremo, né? Para conseguir resultado, eles vão ao limite do limite. Uma coisa é você ultrapassar seu limite para melhorar a si mesmo. Outra coisa é você ultrapassar esse limite de melhorar a si mesmo a todo instante, né? E com uma pressão muito grande para que isso ocorra a todo instante. Isso leva ao exatamente. burnout e assim, é óbvio que a mente padece, né? Com certeza, com certeza. Ó, eu tenho duas situações. O Denilson quer falar, É. mas eu só vou ler aqui. O André colocou aqui. O Hugo Calderon também faz um ritual quando joga tênis de mesa, até de camisa. É verdade. Então, se vocês procurarem aí no esporte, eles todos, se você forem ver, tem uma outra também, uma corredora. Bem, eu vou passar E para quem tá lá fora, só pra gente não perder o fio da meada, para quem tá lá fora, que não entende disso aqui que a gente entende, né? O pessoal chama de cacuete. Ah, Nossa, é? essa pessoa tem um cacuete, né? De, Um isso, tique. assim, não sei, é um tique, né? E a gente sabe que aquilo ali está sendo, na verdade, um gatilho, um preparo para eles entrarem. Depois eu vou querer voltar aqui e falar sobre um conhecido que luta o UFC. Vem, Denilson, vem contribuir aqui. Boa noite, Gi, boa noite, Lilian, a todos. É justamente essa questão que a Lilian falou das mídias sociais e da internet que está, de uma certa forma, também colocando uma pressão em cima do atleta, né? Então ele tem que ser perfeitinho, ele tem que se moldar da forma como a sociedade imagina que é um atleta de alta performance. Mas a gente tem uma transição que não é de muitos anos. Quando a gente fala de evolução, parece que é de, assim, muitos anos atrás. Mas se parar para pegar, o Irma até citou o Ronaldo, os dois, né, tanto o Gaúcho quanto o Fenômeno, o Pelé, enfim, eles jogavam bola, falando do futebol, com maestria, com leveza, com uma coisa super natural, um talento que eles têm, né? Só que quando a gente traz para o cenário atual, e falando do futebol, que é o que eu acompanho mais, nós vemos atletas assim que não têm essa leveza, eles sabem jogar bola muito bem, mas parece que sempre estão sendo opressionados, né, por alguém. E Oprimidos. aí que entra o que eu queria falar da relação dos patrocinadores, né, e dos próprios produtores desses atletas, né, dos empresários, que também geram um estresse muito grande para eles, porque, claro, o empresário ele quer ganhar dinheiro em cima do atleta, né? E aí a marca também tem, o cara tem que jogar super bem, não pode ficar no banco de reserva, porque senão perde a marca e daí não consegue realizar ações. Ou seja, não é só o atleta, né? Ele está sendo muito massacrado por nós, falando de time, né? E também dos empresários que querem essa alta performance. Então, é um fator também que a gente vê muito interessante nessa questão, né? É verdade. É como você falou. A pressão é muito grande em todas as profissões, em todas as áreas. Assim, nós entendemos que é como o André falou, que traz um pouco de indignação para algumas pessoas, como o atleta ele tem problema de saúde mental, como se os terapeutas, as pessoas, os médicos dizem que tem que praticar um esporte ou fazer uma atividade física para não ter problema de saúde mental. E aí a gente já tirou essa dúvida aí, né, Andréia? Nós já mostramos, todos aqui, né, Irmo, todo mundo aqui, Gia, todo mundo falou que a Marcinha, né, todo mundo lembrou que é diferente você fazer uma coisa sob pressão e você fazer uma coisa, né, porque você gosta e não, né? É Diversão diferente. até. Exatamente, é uma diversão. Então, é bem diferente. Agora, você imagina se você consegue trazer para o seu ambiente de trabalho, em vez de você trabalhar sob pressão, você fazer isso como o seu trabalho como uma diversão. Você fazer o que você gosta, você levar o trabalho de forma mais leve. O que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ter todo aquele transtorno, o burnout, como né, o Irmo lembrou aqui. Você não vai ter uma série de problemas porque você está levando a sua vida de forma mais leve. Então, a gente procurar se observar, trazer esse equilíbrio para a sua vida é muito importante para a sua saúde mental e
física, porque é uma consequência, gente. Se você não está com a sua saúde mental legal, com certeza vai ter um problema físico, né? Porque, puxa, às vezes você nem percebe que você está tá um pouco mais nervoso, um pouco mais exaltado. O convívio é bom por isso, porque às vezes um colega ou alguém da família fala assim, você não está muito nervoso, não? Você não está comendo demais? Você não está deixando de comer? Você não está... São sinais pequenos que às vezes a gente não percebe, porque nós estamos no meio do furacão, a gente não percebe. Aí, vamos começar a observar o que o outro nos fala, o que a gente sente, como a gente está, para que não traga aí um problema de saúde mental e, consequentemente, físico. Porque quando uma pessoa chega e fala assim, eu estou com um problema físico, se você for voltando o carretel aí, né, puxando a linha aí, você vai ver que começou há muito tempo antes, né? Toda certeza. E, inclusive, isso que você falou, né? Principalmente sobre o transtorno alimentar que muitos atletas acabam sofrendo. A Federação de Escalada, Alpinismo, eles precisaram, inclusive, mudar regras da federação para que os atletas que competem nesse esporte, não o esporte olímpico agora, mas é um esporte, eles precisaram tomar conta do peso dos atletas, porque, claro, né, quanto mais esguio, mais magrinho é a pessoa, mais ela consegue passar por aquelas fendas na escalada. Mas isso estava levando a quadros de anorexia entre os atletas. Então, eles tiveram que mudar a regra. Então, percebam que quando a gente tem agora uma federação, algo que está tomando conta desses atletas, agora ele também está observando a saúde como um todo. Porque sim, trazer a medalha é legal, sim, trazer o patrocínio, né, como o Denilson falou, que a gente tem agora ali patrocinadores que estão cobrando resultado. Porque, claro, né, quanto mais lá a marca de energético aparece numa escalada, num salto de avião e tudo mais dinheiro ela está fazendo. Gente, o esporte, e a gente está falando de esporte de alta performance como profissionais, tem dinheiro envolvido, né? A gente sabe que atrás de cada medalha ali tem um dinheiro envolvido também, atrás de cada resultado tem um dinheiro envolvido. Então, quando a gente percebe a frustração do atleta que não conseguiu chegar naquele ponto que ele queria, sim, tem não reconhecimento agora, porque ele não vai receber aquela medalha, ele não vai ter aquela posição que ele esperou. Tinha uma expectativa criada por esse atleta, mas é a profissão dele também, né? Então, quanto melhor ele chega, mais patrocínio, mais dinheiro. Então, é isso que agora o Marcinho acabou de escrever, ele vai ser demitido, ele é demitido de uma equipe, né? Porque ele não está tendo resultado. Então, a gente começa a olhar para tudo isso, e aí, como o Irmo puxou o assunto agora há pouco, né? A pessoa, ela pode começar agora a entrar em burnout. Que foi um pouquinho do que aconteceu com a Biles na última Olimpíada. Ela falou, não dá, estamos vindo de uma pandemia, estava todo mundo fechado, eu não estou no meu melhor momento, não vou. Chocou o mundo do esporte quando a garota fez isso. Mas ela resolveu olhar para ela, e ela tem como missão levar a saúde mental para os atletas. Ela é casada com um atleta de futebol americano, então, assim, são esportes. O André morou um pouquinho lá nos Estados Unidos, sabe como para o norte-americano um jogo de futebol americano é importantíssimo. Então, tudo, ela vive no mundo do esporte, né? Ela vive entre atletas. Então, ela poder levar essa mensagem, porque assim como a gente fala aqui, terapeuta precisa fazer terapia. Não dá para a gente levar alguém em um lugar que nós não estivemos lá ainda. Então, ela já passou por tudo isso. Então, ela tem toda a autoridade para falar com outros atletas. A gente estava falando um pouquinho aqui, Denilson escreveu, muitas vezes o atleta começa a sua carreira porque gosta do esporte, porém a pressão colocada em cima dele faz com que muitos não aguentem e desistam de conquistar os seus sonhos. Quantos a gente vê assim, a gente está falando de Olimpíadas, né? Quantos a gente vê despontar numa Olimpíada, chega na outra, não tá lá. A gente tem um nadador brasileiro, se eu não me engano, né? Bruno, o sobrenome dele é Fratos, que também teve toda uma questão de saúde mental, porque ele se lesionou. Então, tinha toda aquela coisa, não vou conseguir voltar, vou conseguir voltar. E ele também deu um tempo do esporte para cuidar de si e poder voltar. A Lilian estava falando, né, um pouquinho sobre os atletas que estão ali, e aí eu me lembrei do Caldeirão. Ele é um querido, conheci ele aqui de Campinas. Caldeirão chegou a participar de lutas do UFC, mesmo hoje ele participa de um campeonato, mas de uma outra marca. Né? O UFC é uma marca. E teve uma luta que nós estávamos assistindo, inclusive, durante o curso de PNL. Né? Então, a gente parou o curso, luta lá no telão, nós assistindo, e depois eu tive a oportunidade de falar com ele, ele é um amor de pessoa.
Ele nocauteou o oponente em segundos. Foi papá, puf, 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 no chão. Terminou a luta, ele comemorou, porque ele venceu, e se ajoelhou do lado do atleta para ver se o atleta estava bem, o oponente. Ele estava num dos treinamentos aqui em Campinas e eu fui conversar com ele. Eu falei assim, Caldeirão, que coisa linda. Porque assim, você podia estar, tipo, deu um nocaute no cara, larga lá, que morra, né? Eu falei assim, e ao contrário, você parou, foi lá, checou se ele estava bem, quando ele estava respondendo, tal, aí você foi comemorar. E ele falou uma coisa que ficou para sempre, assim, para mim, né? Ele falou, Gigi, dentro do octógono, nós somos adversários. Terminou a luta, ele não é meu inimigo, ele é meu amigo. Ele é um ser humano, nós estávamos lutando, é nossa profissão aquilo. Então, eu venci ele na luta, ele venceu lutando. Ele falou assim, mas acabou ali, ele é meu amigo, né? Caldeirão, ele tinha todo um preparo, ele tinha no corpo dele, porque é luta, né? No corpo, âncoras, para que, ao ser golpeado, disparava a âncora do contragolpe. Um trabalho que foi feito, inclusive pelos professores da escola que, por um tempo, patrocinaram ele. Então, percebam, quando o atleta ele começa a ter agora uma gestão emocional, de saber separar as coisas também. De aqui a gente está competindo, mas saímos daqui, cara, tu não é meu inimigo, tu é meu amigo, né? E manter a amizade. A gente vê isso um pouquinho no futebol, né? Que jogadores de times diferentes frequentam as mesmas festas, os mesmos churrascos. Isso é saber separar as coisas. Eu gosto muito de ginástica olímpica, tá, gente? Então, eu amo lá assistir. E teve um momento que uma das atletas, ela caiu da trave de equilíbrio. Ela estava fazendo a série dela, atleta brasileira. Ela caiu. Ela voltou, terminou a série, beleza? Terminou, tarará, e mostra ela sentadinha, lá onde eles ficam aguardando a nota. Ela estava fazendo muito esforço para não chorar. Era nítido, assim, ela estava fazendo todo um exercício de respiração, mas você percebia, assim, que se ela tivesse 5 minutos para chorar, ela teria caído no choro. Ah, Gisele, e por que será que ela não chorou? Porque logo em instantes ela tinha que entrar de novo e continuar o trabalho dela. Logo em instantes. Então, era aquele momento assim, peraí, deixa eu guardar minha dor no bolso, fazer o que eu preciso fazer. E depois eu resolvo isso no momento certo e oportuno. Isso é algo que a gente pode sim ensinar os nossos clientes como um todo, independente de serem atletas. Porque quantos seres humanos hoje surtam do nada? Dá aquela explosão e simplesmente trava da pane no sistema, né? Marcinha colocou aqui. Lembrei de uma Copa, se não me engano, que o Brasil perdeu. E uma das coisas que foi muito falada foi que eles não tiveram acompanhamento psicológico, o que é para ter na equipe da seleção, justamente por causa da pressão. Acho que foi na Copa que aconteceu no Brasil. Foi uma que acabou com a saúde mental de todos os atletas. Gente, todo mundo precisa de um acompanhamento mental. Não precisa ser de longo prazo, pode ser pontual. E eu não sei, André, se é possível a gente colocar um card em algum lugar aqui, porque nós temos uma live com o professor Lincoln. Tem muitos anos isso. Foi no auge aí Antigo, da antigo, as pandemia. relíquias. Antigo, são as nossas relíquias. Mas que ele fala justamente sobre hipnose no esporte. O acompanhamento que eles faziam com uma equipe de atletismo lá de Goiás. Então, se a gente conseguir resgatar esse vídeo, o André coloca aqui para vocês. Se não, no momento certo, o André coloca um linkzinho aqui, porque o André está fazendo todo um trabalho, gente. Está lindo o trabalho do André, de fazer todo um levantamento das lives antigas aqui no canal. A gente está dando uma repaginada, né, André? Deixando elas mais top aqui para todo mundo. Então, se o André já conseguir, ele já deixa aqui, senão, daqui a um tempinho, volta aqui nessa aula, volta nessa live, ele tá lá na descrição. Isso, mas sim, um fisioterapeuta, ele mesmo. Ele é lá de Goiás, e ele veio aqui falar justamente como que utilizava a hipnose com atletas, e no caso era de atletismo mesmo, né? Ele mostra até um vídeo nessa aula de um atleta, a hora que ele dispara o gatilho, a âncora dele, para sair correndo, e o rapaz vence a prova com mais de meia pista de diferença. Então, vamos chegando aqui no fim, né, André? A gente tem muita coisa É. para falar. Eu vou Bem, comentar, lembrar aqui, é bom trazer e lembrar que nós temos no grupo do Praticadamente vários terapeutas que trabalham com esporte.
e inclusive que de vez em quando a gente conversa com um, com outro, que faz um trabalho muito bonito, muito bacana, porque a gente está falando do que está na mídia, nas Olimpíadas, mas nós temos sim muitos grupos aí, muitos atletas. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu estava conversando com o Bruno, que é o Bruno Oliveira, né? Que trabalha também com hipnose. Ele estava trazendo um caso interessante. Ele disse até se desse ele ia aparecer aqui, mas ele não apareceu. De repente ele coloca aí nos comentários depois que ele fez um trabalho muito legal com o esportista também, com hipnose, e a pessoa se sobressaiu. E se eu não me engano, se eu me recordo bem, foi vitorioso. Então isso é muito legal, né? Nós temos o Gouveia, que também trabalha com o pessoal de judô, né? O pessoal lá, que também é muito legal isso. Enfim, nós temos vários terapeutas que trabalham com a hipnose nos esportes, fazendo trabalhos muito bonitos. O Troglô, a Marcinha lembrou bem, o Troglô também trabalha com atletas. Nós temos vários terapeutas aqui no grupo que trabalham com a performance dos atletas e, claro, também saúde mental, todos nós trabalhamos, porque, como nós já falamos aqui antes, o importante é o equilíbrio. Não só você olhar essa parte do esporte, mas você olhar também toda a sua vida e trazer o equilíbrio, porque não adianta você ter uma alta performance num assunto e o outro assunto tá capenga, e aí daqui a pouco você está passando mal, você está tendo um problema de saúde sério, ou você está entrando em pane, dando crises aí, e isso não é legal, né? Trazendo um burnout, não é legal isso. Então, se observe, procure ajuda, porque às vezes a gente consegue, ver um ou outro vídeo, faz uma auto-hipnose, às vezes alguma coisinha simples a gente consegue sozinho, mas nem tudo. Então, se você não está conseguindo lidar com alguma situação sozinho, procure ajuda, porque nós temos muitos lugares que fazem atendimento, inclusive gratuito, ou então por um valor social, e nós temos muitos lugares. Com a internet hoje não é difícil achar, então lembrem-se de que é só procurar, que quem procura acha, gente. Entendeu? Quem procura acha. Então você tem que ver o que você está procurando. Vamos procurar coisas boas e ter uma saúde mental boa. Não é isso, Gi? Andréia? Verdade, é isso aí. Bom, então, estamos aqui terminando aí mais uma roda de conversa que tivemos aí. Sensacional, né? Lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas rodas de conversas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e a doutora Lilian Flig, a nossa diretora. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e assim trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!